Chegou o grande dia. Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Como vocês já perceberam no título e na thumb do vídeo, sim, meus amigos e amigas, estou aqui hoje para montar o meu top 10 dos melhores arcos da série clássica. O grande momento chegou. Lembrando que essa lista e tudo que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião feita em cima das experiências que tive com os arcos listados. Então você tem total direito de discordar, como de concordar também, mas fique à vontade. Digo isso porque provavelmente minha lista vai ser diferente da sua. Sendo assim, eu já te convido ao término desse vídeo deixar o seu comentário, seja lá fazendo sua lista, seja lá fazendo o seu comentário sobre algo do vídeo. Lembrando que o importante é sempre respeitar a opinião do próximo, a opinião de cada um, ok? Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então, começando na 10ª posição, Venga-se on Varys do 6º Doctor. A melhor crítica política já feita em toda a série de Doctor Who não poderia ficar de fora do meu top 10. Toda a sua atmosfera estética freak, feia, reflete o quanto esse arco é pesado em vários sentidos. Sua ideia brilhante usa de um imperialismo intergaláctico para a construção de uma ótima crítica política sem qualquer tipo de polarização. Aqui nos deparamos em uma situação onde o planeta Varys está sendo dependente das exportações de um minério valioso. Com isso, seu governante sofre uma grande opressão exercida pelo planeta negociante. O interessante é que Varys possui um tipo de democracia, entre aspas, ditatorial e autoritária, onde tudo é altamente supervisionado por câmeras e televisores. Desde as conferências, os votos da população, os governantes que falham em seus objetivos podem ser mortos através de uma votação da população, e os conhecidos como rebeldes, aqueles que vão contra as leis e normas do planeta, são capturados e torturados, e essa tortura se torna uma espécie de um jogo de sobrevivência que acaba sendo televisionado como entretenimento para a população. Em vários momentos iremos nos deparar com o 6º Doctor em grandes apuros, nos dando uma impressão de que tudo está arruinado, tudo está perdido. Essa história brilhante da era Colin Baker não poderia ficar de fora desse ranking. Agora, partindo para a 9ª colocação, The Dalek Invasion of Earth do 1º Doctor. Quando surge a seguinte pergunta: qual é o melhor arco da era Hartnell? Muitos citam The 10th Planet, The Chase, The Romance, The War Machines e por aí vai. Mas na minha opinião, eu tenho total certeza de que The Dalek Invasion of Earth é o melhor arco do 1º Doctor e por isso não poderia ficar de fora do meu top 10. Por mais que seu plot possua aquela forma simples de invasão alienígena à Terra, acredito que essa seja uma das histórias mais icônicas de toda a série. Você quer algo mais icônico do que Daleks correndo pelas ruas de Londres, nos proporcionando cenas hilárias de perseguições? Você quer mais icônico que isso, cara? Mesmo sendo uma história extensa, ela possui uma ótima linhagem e sequência de eventos, tornando cada parte do arco bem interessante. Você termina uma parte e já quer logo partir para a próxima. O interessante também é que essa história nos dá uma visão maior do poderio que os Daleks possuem em sua essência maligna, assim deixando bem claro o quanto eles são estrategistas, calculistas, organizados e etc e etc. Ah, e é claro, não posso deixar de falar da cena de despedida da Susan, que nos proporciona uma das melhores performances do William Hartnell atuando como Doctor. Por mais que você não seja um simpatizante da Susan, é difícil não se emocionar com essa cena. Agora, na 8ª posição, The Invasion do 2º Doctor. Seguindo os mesmos moldes de The Dalek Invasion of Earth, só que dessa vez aplicado com os Cybermen, The Invasion nos dá uma prévia de como o dinamismo da soma entre Unity mais Doctor iria fluir de forma perfeita. Ao mesmo tempo que suas 8 partes transmitem muito bem uma atmosfera de uma invasão de grande escala, notamos também a adição de elementos semelhantes aos de thrillers de espionagem dos anos 60, algo que seria mais comum nos anos seguintes da série, na era do 3º Doctor. Tanto é que grande parte dessa história segue esse molde de espionagem até chegarmos em suas partes finais, onde o arco se torna incrivelmente imperdível, se passando de algo cadenciado para uma corrida desenfreada contra o tempo. E é claro, envolvendo uma invasão Cybermen com direito a uma bomba a caminho da Terra. Diferente da história do 1º Doctor, aqui vemos os Cybermen caminhando e apavorando as ruas de Londres de forma mais bruta do que nas histórias anteriores que envolviam os vilões. Aliados ao ambicioso Tobias Vaughan, eu acho que é assim que se pronuncia, é isso mesmo, dono de uma empresa de tecnologia que fácil poderia ser um vilão da franquia 007, naturalmente o arco vai criando aquele clima pesado de típicas histórias Cybermen e de quebra nos proporciona cenas memoráveis de ação, como aquela dos Cybermen despertando de forma bruta, rasgando tudo, a cena do helicóptero mesmo estando no formato de animação, essa cena não deixa de ser marcante, os Cybermen tomando Londres, caminhando pelas ruas, como eu já disse, eles saem dos bueiros, eles geram tiroteios com a Unity. Resumindo, esse arco é mais que fantástico e incrível, não se engane, não se desanime pelo fato dele obter 8 partes, porque esta história é imperdível.
Agora na sétima posição, The Tomb of the Cybermen do segundo Doctor. Considerado por muitos a história Cybermen mais icônica de todas, dessa vez temos uma ameaça não vinda apenas pelos Cybermens, mas também por uma expedição arqueológica que possui intenções de negociações com os Cybermens, isso tudo idealizando um mundo melhor. Então, tendo o planeta Telos como seu último refúgio após falharem em seus objetivos em The Maw Base, aqui o Doctor e seus companheiros acabam cruzando os caminhos dos arqueólogos, e esse encontro acaba se resultando em uma situação quase que incontrolável onde os Cybermen são despertados de suas tumbas. O trunfo maior desse arco está em sua ótima trama que aposta todas as fichas em uma mescla entre um tom dramático com leve pitadas de humor. E isso então se resulta em um arco de 4 partes muito bem dosado, apresentando uma ótima aventura distribuindo vários problemas ao longo da história. Além disso, temos a introdução dos famosos Cybermans e do Cyber Controller. Isso tudo em cima de um molde cinematográfico se unindo a uma ótima trilha sonora que, sério, cara, aquela música onde o Doctor conversa com a Victoria sobre o pai dela, aquela música... The Tomb of the Cybermen é uma história sólida que nos proporciona uma das melhores performances do Patrick Troughton como segundo Doctor e não poderia ficar de fora do meu top 10. Agora na sexta posição, Remembrance of the Daleks do sétimo Doctor. Eu já declarei há um tempo aqui atrás no canal que as temporadas do sétimo estão entre as que menos me empolgaram de toda a série clássica. Mas não é de negar que Remembrance of the Daleks, pelo menos na minha opinião, é o melhor arco da era McCoy. Nessa história nos deparamos com duas raças de Daleks brigando entre si para obter em mãos a chamada Mão de Ômega. Até combinou. Com isso, o arco naturalmente nos transmite muito bem uma atmosfera de um conflito em grande escala, isso porque ela nos proporciona muita ação, explosões e vários conflitos com direito a tiroteios de soldados contra Daleks e até mesmo Daleks contra Daleks. E como já de costume, novamente vemos o sétimo Doctor lidando com toda essa situação, sendo altamente calculista e manipulador. Dessa vez seu jogo de xadrez acaba indo longe demais. Digo isso mas no bom sentido, pois o Doctor manipula e engana não só os seus inimigos, mas também as pessoas que estão lutando ao seu lado e sempre demonstrando ter o controle total da situação. A conclusão de seu plano acaba sendo um grande checkmate que deixa qualquer um impressionado. Sério, na minha opinião, esse é o melhor plano já feito pelo Doctor para resolver uma situação de todos os tempos. Ou melhor dizendo, né, de toda a série de televisão, porque eu não sei se no universo expandido tem um plano melhor que esse. Tudo bem, galera? É incrível como todas as peças estão muito bem encaixadas nessa história. Todos os personagens aqui têm um propósito nela, desde o capitão, a professora, a Ace, que por sinal está muito bem inserido na história, e até mesmo uma simples garotinha que parece não querer nada com nada, parece apenas querer pular sua amarelinha, mas na verdade ela está por trás de um plano Dalek maligno. E a cada vez que eu reassisto esse arco eu acho ele ainda mais e mais incrível ainda. Então seria injusto deixá-lo de fora do meu top 10 dos melhores arcos da série clássica. Agora na quinta posição, Earthshock do quinto Doctor. Ah, o que dizer da minha história Cyberman favorita? Acho que de longe esse é um dos arcos que eu mais pego pra reassistir de toda a série clássica. Em Earthshock você estará diante de uma história Cyberman muito, mas muito pesada. Isso porque as tais temidas criaturas cinzas estão a todo momento desse arco demonstrando ter total controle de toda a situação. Haverá momentos onde você vai achar que tudo está arruinado e tudo está perdido. Além disso, o arco se empenha bem em preparar, em moldar toda a problemática que está por vir a partir da parte 2, trazendo até mesmo elementos científicos justificando a extinção dos dinossauros na Terra e tal. Eis que aliens aparecem e atacam o TARDIS e logo é revelado que os Cybermen estão de volta. Aquela cena onde os Cybermen reconhecem o Doctor no final da parte 1 é muito, mas muito icônica. Destroy them at once! Como eu já disse anteriormente, a parte 2 nos trará um embate pesado e épico que permanecerá complicado até a parte 4. E o interessante é que tudo nessa história iria terminar bem, os problemas seriam todos resolvidos, o Doctor e seus companheiros seguiriam o rumo para uma próxima aventura, mas não, pois temos uma das cenas mais impactantes de toda a série nos últimos minutos desse arco. Por mais que você não goste do Edric, não se preocupe que eu também não sou muito fã dele, facilmente você vai sentir um pouco mal pelo ocorrido no final desse arco. Isso porque, assim como eu sei que você também passou grande parte do tempo subestimando o Edric. Calma, não estou dizendo que ele é um companion underrated, subestimado. Não, pois ele não é. Foi mal, ele é um companion bem fraco, galera. Não. Mas lembro de quando vi pela primeira vez a cena final de Earthshock e fiquei tipo assim, cara,
Cara, nossa, eu falei mal pra caramba desse personagem e olha só o que ele fez, mano. Olha só o que aconteceu. Caraca. Enquanto isso, os créditos silenciosos passando na tela assim. Sei lá, cara, essa é a minha história Cyberman favorita. De fato, um dos melhores arcos da era Peter Davison. E o que eu tenho a dizer a você é que Earthshock é velho, é muito Agora na quarta posição, The Sea Devils do terceiro Doctor. De inúmeras histórias fantásticas do terceiro Doctor, acho que The Sea Devils fica um pilar, um patamar acima. De longe, esse é o arco mais empolgante de toda a série clássica. Tá certo que em suas primeiras partes vemos um ritmo mais cadenciado que serve para moldar e apresentar a problemática da história. Mas a partir da parte 3, se eu não me engano, sua sequência de eventos se torna um carro desenfreado. Digo isso porque nesse ponto ele te prende de uma forma que inúmeros outros arcos não te prendem. Muita ação é apresentada com cenas de tiroteios, cenas de bombardeios e como sempre o terceiro Doctor sendo bastante ativo na trama, nos proporcionando cenas conflitando com os Sea Devils, até mesmo perseguindo o Master de lancha. Essa cena é muito cool, cara, é uma das cenas mais cools desse arco. E como de costume, em grandes histórias temos ótimas inserções de personagens e isso não fica indiferente em The Sea Devils, pois além de termos mais uma vez a Jo Grant muito bem encaixada em uma história do terceiro Doctor, também nos presenciamos com um dos planos mais bem bolados do Master de toda a série. Sério, toda vez que chego ao término desse arco eu fico imaginando o quanto dolorosa foi essa derrota para o Master, porque de fato, cara, o plano dele foi muito, mas muito bem bolado. Os elogios também cabem à incrível produção reproduzindo muito bem uma atmosfera marítima, podemos dizer assim, né, com cenas à beira da praia, em um navio. Temos também o contato direto com o mar, em cenas como aquela da perseguição da lancha, que eu já comentei aqui anteriormente. E junto a esses maravilhosos elementos que compõem essa magnífica história, temos um dos meus vilões favoritos de toda a série, os The Sea Devils, sendo apresentado pela primeira vez. Cara, como eu gosto desse arco, cara. Esse arco é muito, muito bom, cara. Imperdível. Agora na terceira posição, City of Death do quarto Doctor. É difícil não notar uma queda de qualidade na penúltima temporada do quarto Doctor. De fato, City of Death é uma história totalmente fora da curva das demais que compõem essa temporada. Digo fora da curva, mas no bom sentido. Isso porque tudo nessa história conspira para a perfeição, desde o local, o vilão, o roteiro, a trilha sonora, o plot. E isso também não fica indiferente com os atores e atrizes que compõem essa história. Na minha opinião, essa é a melhor performance do Tom Baker como quarto Doctor. City of Death é aquela típica história que você vai se pegar assistindo várias e várias vezes em seu tempo livre. Isso porque, diferente de muitas histórias, esse arco aposta em um tom muito mais descontraído e leve, assim mal sentimos a história passar diante dos nossos olhos. Sério, ela te dá a impressão de ser uma história muito curta de duas partes, sei lá, se não fosse pela abertura e pelos créditos finais de cada parte, fácil sentiríamos uma enorme sensação de como se estivéssemos assistindo um filme ou uma longa-metragem. O interessante é como ao mesmo tempo que o arco consegue ser dinâmico, ele também acerta entregando uma história digna, pois inicialmente acreditamos que o arco iria apenas se tratar do Doctor tentando impedir um roubo da Mona Lisa, mas depois o plot muda, inverte o jogo e começa a se tratar de Scarrot, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, É isso mesmo. tentando salvar sua própria raça. Como eu já disse, as atuações dos personagens principais estão impecáveis nessa história. Na minha opinião, essa é a melhor química apresentada entre a Ramona e o quarto Doctor. Ai, eu poderia ficar até amanhã falando dessa perfeição chamada City of Death, cara. Agora na segunda posição, o magnífico Genesis of the Daleks do quarto Doctor. O evento mais importante do cânone dos Daleks não podia faltar nessa lista. De forma brilhante, Terry Nation nos conta pela primeira vez a origem, as gênesis dos Daleks, em um cenário de guerra extremamente sombrio e tenso, onde duas raças, os Taos e os Kaleds, vivem em um forte conflito no planeta Skaro. É interessante ver que ao mesmo tempo que o Terry Nation faz alusões e paralelos ao nazismo, ainda assim essa história também traz como mensagem principal uma crítica aos movimentos, regimes ou partidos políticos autoritários. Além disso, temos também a introdução de um dos vilões mais poderosos de toda a história de Doctor Who. Sim, eu estou falando do Davros, que logo em sua introdução já deixa ares de que virá a ser um dos vilões mais temidos da série. Com isso, temos aquela tradicional cena onde vemos o Doctor cara a cara com o Davros. Na minha opinião, esse é o melhor face-to-face do Doctor entre o Davros de todos. Tá, eu sei que todos os outros também não deixam a desejar, mas esse é demais.
Vemos o Davros tendo o Doctor como prisioneiro, fazendo ele contar todos os eventos que os Daleks falharam para que ele possa evitar essa falha no futuro. Vemos também nessa história que o Doctor esteve a um fio, sim, de fato foi por um fio, de destruir todo o projeto inicial que dava vida, que dava origem aos Daleks, as criaturas mais malignas do universo. Fazendo isso, os Daleks nunca teriam existido, mas por mais frio e alien que o quarto Doctor seja, ele acabou não fazendo isso e levantando o seguinte pensamento bem profundo, dizendo: será que eu tenho o direito de fazer isso? Será que você mataria uma criança por saber que ela se tornaria um ditador no futuro? Será que fazendo isso, eu não me torno igual a eles? Desculpa, cara. Desculpa, mas... cara, esse arco é genial, é muito genial, cara. Desculpa aí, fera. E no fim não temos um final feliz, o Doctor falha em sua missão, entregando de bandeja para o Davros a invulnerabilidade dos Daleks. E de quebra, como já disse, passando a ele informações sobre as futuras derrotas da raça. Cara, eu acho que Genesis of the Daleks não é arco pra top 5, mas sim pra top 3. Não, nem pra top 3, pra top 2, é muito genial essa história. E agora, na primeira posição, o melhor arco da série clássica, na minha opinião, é The Caves of Androzani, do quinto Doctor. Eu quase me convenço que essa é a melhor história de Doctor Who já feita de todos os tempos. A despedida do grande Peter Davison acontece em um cenário altamente tenso, politizado e de extrema urgência para os personagens principais. O interessante dessa história é que, diferente de muitas, não vemos um final tão feliz assim. Isso porque o Doctor passa todo o evento no lugar e no momento errado, assim dando aquele ar de total despedida complicada. Além de obter ótimas e muito bem construídas linhas de falas, de quebra o roteiro faz suas alusões a ótimas obras bem conhecidas como O Fantasma da Ópera e até mesmo Bela e a Fera. A trama de The Caves of Androzani também conta com um dos melhores vilões já vistos na série, o Charles Jack, um maníaco que adquire uma enorme obsessão pela companhia do quinto Doctor, a Peri Brown. Certamente Charles Jack é um dos vilões mais creeps e melancólicos de toda a série. E todo esse evento, composto por uma enorme massa cinzenta de tensão e desespero, se resulta na quase morte da Peri Brown e finalizando o Doctor tendo que se sacrificar, ou melhor dizendo, se regenerar pela vida de sua companhia. De fato, esse foi um dos atos mais heróicos já feito pelo Doctor que eu já vi. Após assistir The Caves of Androzani, eu me convenci que essa era a minha série favorita de toda a vida, e pus em mente que precisava transmitir às pessoas o quanto essa série é incrível e também precisava encontrar pessoas para conversar sobre ela. E foi aí que eu tive a ideia de criar esse canal. Então, justamente por ser uma história sensacional, como eu já disse anteriormente, eu quase me convenço que essa é a melhor história já feita de toda a série. É claro que, né, dá uma briga boa com Heaven Sent, né, mas beleza. E também por ser a minha história favorita de despedida de Doctor de toda a série, que na minha opinião não tem, cara. E não vai ter um outro episódio de regeneração melhor do que esse. Desculpa, cara, não vai ter. Não. Certamente esse arco tinha que ocupar o posto de primeiro colocado nessa lista. Bom, pessoal, esse foi o meu top 10 de melhores arcos da série clássica de Doctor Who, mas antes de terminar, eu quero fazer umas menções honrosas aqui de excelentes arcos que poderiam muito bem estar nesse ranking também. Começando pela primeira história de regeneração, The 20th Planet, uma história Cyberman fantástica. Infernal também do terceiro Doctor podia estar muito bem nessa lista, uma história sensacional. Pyramids of Mars do quarto Doctor, cara, que história foda, velho. Resurrection of the Daleks do quinto Doctor, uma história Dalek incrível. Revelation of the Daleks, uma excelente história Dalek também. E The Curse of Fenrich, fantástica história do sétimo Doctor. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Volto a te convidar a deixar seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, por favor, cara, deixe o seu like que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. É isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. Fui. Falou!